Muito bem, pessoal. Paz a todos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça nesta noite, por mais esta oportunidade de abrirmos as Escrituras, estudarmos aquilo que é referente ao teu universo, ao teu mundo, ao universo da tua palavra. Senhor, abençoe a mente de cada um aqui. Todos tiveram um dia de trabalho, de atividades, todos estão cansados, mas renova agora as forças de todos, para que haja, ó Deus, a aquisição de conhecimento, para crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Pode. Muito bem, queridos. Nós estamos estudando Evangelhos, volume 1, que envolve Mateus e Marcos. E nas duas aulas de hoje encerraremos essa matéria. 2 quintas à frente, começaremos Evangelhos, volume 2, para estudarmos Lucas e João. Para quem não lembra, nós fomos até a página 36 da apostila, e eu parei aqui de propósito, porque se eu entrasse em Mateus capítulo 24, não daria tempo de explanar, né? Eu quero agora aproveitar essa aula para poder falar um pouco sobre o que está contido em Mateus capítulo 24, 25 e, logicamente, até o final do livro, capítulo 28. A pausa que nós temos de 15 dias, ela pode ser uma aliada como pode ser uma inimiga, né? Por quê? Algumas coisas que a gente falou aqui no começo do curso, da classe passada, é de suma importância agora, nesse momento no que nós vamos falar. Então eu vou recordar a vocês de que a palavra do próprio Senhor Jesus é que ele não veio para os gentios. Ele disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Right? Ele vem uma mulher cananeia, portanto gentílica, correndo atrás dele. E tem os que dizem por aí que a igreja é a casa de Efraim que está sumida. Tem gente que prega esse tipo de interpretação, o que é um equívoco, um grande equívoco. Pode chegar a ser uma heresia. Como assim pode chegar a ser, pastor? Se a pessoa prega com a intenção de desviar a igreja do fato de que a igreja nunca substituiu e nunca substituirá Israel, se a pessoa prega com essa intenção, então ele está pregando uma heresia. Se a pessoa prega isso apenas por desconhecer, então eu considero apenas um equívoco de entendimento. Muitas pessoas que estão por aí em canais de YouTube, Facebook e tal, ensinando Bíblia, falando principalmente sobre profecias, que é um dos assuntos mais democráticos que tem hoje em dia, é o assunto profecias. Todo mundo entende alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo sabe quem é o anticristo, todo mundo sabe quando Jesus vai voltar, todo mundo sabe tudo. É o assunto mais democrático que tem. Profecias e futebol, né? Assim como todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe um pouquinho sobre profecias. Mas a verdade é que existe uma certa complexidade na estrutura bíblica, e essa complexidade existe de propósito, foi o Espírito Santo que inseriu ela ali, para nos forçar a fazer um estudo sistemático das Escrituras. Eu não posso, por exemplo, falar, eu quero ser especialista em pneumatologia. Eu quero estudar só pneumatologia, porque eu gosto tanto do Espírito Santo que eu quero falar só sobre o Espírito Santo. Se você estudar só pneumatologia, guess what? Você não vai conseguir entender o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele faz parte de um contexto maior. Ele está inserido num contexto maior. Tá? Então, é a mesma coisa. Eu só me interesso por escatologia, eu quero ser especialista em escatologia. Mas se você não entender, por exemplo, os evangelhos, como nós estamos fazendo aqui, se você não entender a soteriologia, que é doutrina da salvação,
Como é que funciona o processo de salvação na mente divina pela palavra de Deus? Se você não entender isso, você também não vai entender escatologia. Então, os erros que eu vejo por aí de escatologia são erros, alguns erros são muito gritantes, muito absurdos, outros erros são muito infantis. Pelo simples fato de que a pessoa quer saltar, de consertar uma bicicleta para poder fabricar foguete. Ela quer dar um salto. Isso não é possível. Então, o fato de que nós vimos no começo dessa classe, de que os evangelhos, eles são a história de Cristo, com a devida diferença entre os sinópticos e o de João. Aliás, quais são os sinópticos mesmo? Mateus, Marcos e Lucas. Hã? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, é isso mesmo? É? É isso mesmo? É isso, Josara? É isso? É isso, secretária? Sim ou não? É isso, ok. Né? É isso? É, né? Ah, até ela sabe, véio. Até ela fez assim, ó. Muito bem. Salvaguardando essa diferença entre os sinóticos e João, os evangelhos estão aqui para contar a história de Cristo, de como ele veio para cumprir com toda a justiça do Velho Testamento. E ao vir, ele mesmo disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Motivo pelo qual ele nunca saiu das bordas de Israel. Pelo menos como adulto, por vontade própria, né? Ele saiu quando criança, tinha 2 aninhos e quase 2 aninhos, mas isso aí não conta. Ele nunca saiu das bordas de Israel. Ele sempre ministrou dentro das bordas de Israel. E todo o contato que ele teve com gentios foram contatos esporádicos, e ele sempre deixava muito claro que a função dele ali era resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, se os gentios se a igreja gentílica fosse a casa de Efraim voltando, quando aquela mulher cananeia viesse até Jesus: oh, bem-vinda, minha filha, de volta, estava te esperando. Não. Ele trata ela como uma estranha, alguém que não fazia parte do povo. Portanto, ela era gentílica. Sendo assim, nós entramos na página 37, que fala sobre o futuro do reino. E aí eu quero também resgatar aqui a informação de que o evangelho de Mateus, principalmente, que é o evangelho do leão, o evangelho do rei, não é? Lembra que tem o evangelho do rei, que é o de Mateus, tem o evangelho do servo, que é Marcos, o evangelho do homem, que é Lucas, e o evangelho da divindade, que é João. Esses 4 evangelhos batem com aquelas 4 faces dos querubins que aparecem em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 8 e 10. Então aqueles querubins que estão... E também aparece no Apocalipse, né? Aqueles querubins que tem lá, eles são uma representação do caráter de Cristo. Eles são realmente seres. Eles são seres reais criados por Deus. Mas são seres especiais, muito especiais. E eles foram criados com a capacidade de representar o caráter integral de Cristo. Tá? Então eles têm o rosto de leão, né? O rosto de leão é o livro de Mateus, portanto o caráter de rei que ele tem. O rosto de boi, do outro lado, caráter de servo, o livro de Marcos. O rosto de homem, caráter de homem perfeito, livro de Lucas. E a face de águia, que é a natureza divina, portanto, o livro de João. Então, essas coisas estão todas muito bem conectadas para propósitos específicos. Então, o livro de Mateus, que é o livro do reino, o livro do rei, é o único livro, o único dos 4, que contém 3 vezes a expressão evangelho do reino. 3 vezes, só o livro de Mateus. É muita coincidência? É coincidência demais se fosse só coincidência. Não, a razão do porquê só o livro de Mateus contém a expressão evangelho do reino, e a expressão reino, reino de Deus, reino dos céus ou reino, tem cerca de 70 vezes, ou 72 vezes, se não me falha a memória agora. Então, o que Mateus está tentando comunicar para os seus leitores? Ele está tentando dizer o seguinte: gente, esse homem que está aqui, ele é o rei de Israel, o rei prometido, através da linhagem de Davi, é ele. Por isso que tem linhagem conectando ele a Davi.
Então a coisa começa com essa linhagem, começa com as gerações sendo contadas e a linhagem desembocando passando por Davi para deixar claro que a linhagem era essa, tá? Então ele está apresentando o Evangelho do Rei. Sendo assim, quando eu chego aqui no capítulo 37, que ele fala sobre o futuro do reino, o que Jesus vai dizer do versículo 1 para frente, você acha que é para quem? Você, digamos que você conheceu a Bíblia a partir do momento que você começou a estudar evangelhos há 2 semanas atrás. Quando chegar no capítulo 24, que nós começarmos a ler o que está escrito aqui, para quem que você acha que Jesus está dizendo essas coisas? Hã? A Luana acha que é Israel. Quem mais acha? Hã? Julian também. Andréia também. Quem mais acha? Revive Community Church. Hã? Vou dar 3 opções. Seria para Israel, seria para os sidônios ou seria para os filisteus? Que Jesus vai dizer o que está escrito aqui no capítulo 24. Já que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Right? Então, essa introdução começa a deixar claro para você o perigo que é quando você deduz que já entendeu certas coisas que Jesus disse, principalmente no que diz respeito a profecias, sem considerar alguns preâmbulos, como, por exemplo, o fato de que ele nunca, jamais, em nenhum momento da sua história, ele falou diretamente para a igreja ou para os gentios. Jesus nunca chegou e falou, gente, atenção, uma palavra aqui que eu tenho para a igreja. Como é que ele ia falar algo para um corpo que não existia? Ele anunciou o nascimento da igreja. É diferente, Mateus 16, 18. Ele anunciou o nascimento da igreja. Só que ele fez isso na terceira pessoa. Ah, Pedro, ó, legal, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Terceira pessoa do singular. Ele nunca falou diretamente para a igreja. Ó, igreja, atenção, atenção, igreja. Não. Jesus sempre falou para os judeus. Isso é importante. Sendo assim, no capítulo 24, quando começa o texto, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, imagine que ele está num ambiente judaico, ele está diante do templo, o povo que está ao redor dele são todos judeus, e aí, no número 2 diz, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando do templo, da queda do templo, e está falando para um grupo de judeus. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, nos quem? Dize-nos quem? Quem é esse nos? Os judeus. Eles são todos judeus. Naquele grupo ali não tinha nenhum que não fosse judeu, tá? Judas era misturado, né? Judas era misturado, mas o grupo era o único que era misturado saiu do grupo, né? Os outros todos eram judeus legítimos. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus começa no versículo 4 um discurso que tem causado muita discórdia e muita divisão entre os interpretadores. E a causa número um é muito simples. A causa número 1 não é outra senão o fato das pessoas não conseguirem entender que Jesus, o discurso a igreja, nós vamos encontrar principalmente aqui no livro de Mateus, no livro de Mateus e principalmente no de Lucas, que é o livro dos gentios. Na próxima aula nós vamos falar sobre Lucas, aí eu vou mostrar para você como que Jesus jogou charadas diretas, falou em código, como que Lucas captou os códigos, porque Lucas era grego. Lucas era grego, gentio. Então, ao ser grego e gentio, qual era a atenção de Lucas? A atenção de Lucas estava para aquilo que Jesus dizia, que de alguma forma escapava codificadamente para os gentios. Nós vamos ver isso no livro de Lucas. No livro de Mateus tem a parábola das 10 virgens, por exemplo,
é uma deixa que Jesus fez questão de deixar para as gerações futuras. Mas era o máximo que ele podia fazer, deixar determinados códigos que seriam decifrados depois com a ajuda do Espírito Santo. Mas toda a mensagem clara, aberta que Jesus entregou foi para os judeus, portanto, para a nação de Israel. Entendido até aqui? Então, o verso 4 ele diz, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o que mais acontece é exatamente o que Jesus, o primeiro conselho de Jesus. Qual foi o primeiro conselho de Jesus? Não deixe ninguém enganar vocês, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Esse é o primeiro conselho. E é um dos últimos conselhos que as pessoas seguem ou prestam atenção. Elas seguem qualquer coisa, elas acreditam em qualquer coisa, qualquer indivíduo aí, abrir um canal no YouTube é de graça, não custa dinheiro, qualquer um pode fazer. Qualquer sábio e qualquer maluco pode fazer. É de graça, você não tem que dar satisfação a ninguém. E aí as pessoas acreditam em tudo que escutam, em tudo que veem, e é uma coisa impressionante. Ou seja, o primeiro conselho de Jesus foi, não deixe ninguém enganar vocês. E é o único conselho que ninguém quer escutar, ninguém quer seguir. Poucos fazem, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui já por um ano, né? Inclusive, essa matéria encerra o primeiro ano, né? De curso de vocês, 12 meses. Ano que vem já tem formatura, olha só. Uhul! Muito bem, Jesus pronuncia o discurso do Monte das Oliveiras, prediz... Pastor, a outra câmera está com o áudio desligado. Não tem problema. A hora que está trocando a câmera, está ficando sem áudio na sala. Ah, que eu achei que você tinha ligado aqui. Eu desliguei e não liguei de novo. Ah, tá. Eu achei que você tinha ligado o on daquela, que ela segue, né? O pessoal está reclamando. Ok, então já foi, está resolvido agora. Muito bem. Culpa do Julian, viu, gente? Que não ligou o áudio aqui do negócio. Hoje eu estou entregando todo mundo. Me dá essa aguinha aqui, vou pedir a Zona para trazer uma para você lá depois. Muito bem. Prediz as condições do mundo depois da sua ascensão até a sua volta em glória, para julgar as nações pelo tratamento dispensado aos seus irmãos, os judeus. Agora preste atenção, grifa se você puder o que eu vou ler agora. Boa parte do sermão de Mateus 24 e 25 é dedicada à sua segunda vinda. O que isso significa? Significa que se Jesus está falando para os judeus, então ele não pode estar falando do arrebatamento. Porque se ele falar abertamente do arrebatamento, ele vai confundir a sua audiência, que a sua audiência não era gentílica, a sua audiência era judaica. Então se ele fala abertamente do arrebatamento, como Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4,16, por exemplo, se ele fala abertamente sobre isto, o que acontece? A sua audiência ia ficar confusa. Então Jesus se atém a falar da sua segunda vinda, que no grego se chama parousia. P-A-R-O-U-S-I-A. Parousia. A segunda vinda dele, que é quando ele se manifesta visivelmente nas nuvens, para todo mundo ver, todo olho o verá, não é? Esse acontecimento no grego, no texto bíblico, chama-se parousia. O que ele fará 7 anos antes, que é retirar a igreja da terra para que aconteça a ira de Deus sobre as nações e a correção de Deus sobre Israel, a ira de Deus vem para isso, ele vai tirar a igreja antes. Por que ele vai tirar a igreja antes, pastor Jefferson? Porque a igreja já aceitou a Cristo como seu Salvador. E há abundantes textos na Bíblia que mostram claramente que por causa disto nós não fomos reservados para o tempo da ira. Então ele vai tirar a igreja, porque a igreja não faz parte desse contexto. Ele tira a igreja, leva para as bodas do Cordeiro, Lucas fala sobre isto, e aí quando ele volta 7 anos depois, essa volta, essa vinda, chama-se parousia. Então tudo que ele vai falar aqui em Mateus 24 está dentro da parousia.
Então não adianta eu pegar expressões aqui, como por exemplo, ele reunindo os escolhidos dos 4 cantos. Aqui, ó, a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Não, não é isso, porque Jesus não está falando do harpazo, que é o arrebatamento. Ele está falando da parousia, que é a segunda vinda, a vinda visível dele em glória. É isso que está dizendo aqui. Boa parte do sermão de Mateus 24, 25 é dedicada à sua segunda vinda. Por que boa parte, não todo o texto? Porque há partes dele que estão codificadas propositalmente para que nós entendêssemos depois, nós, os gentios, a igreja. Como nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 25. Nos primeiros 2 versículos do capítulo 24, ele prediz a destruição de Jerusalém que ocorreu em 70 depois de Cristo. Tá? Em seguida entra no discurso do Monte das Oliveiras, um discurso escatológico que fala do princípio das dores, no final dos tempos. São ensinamentos que falam sobre a grande tribulação, os falsos profetas, a sua segunda vinda, tá? Que é um evento, o arrebatamento é outro evento, e uma exortação à vigilância. Aí alguém disse assim esses dias, não, engraçado esse povo, fala em arrebatamento. E aqui os nossos irmãos que sofreram, que morreram comido por leões, que foram incendiados vivos. Aqueles irmãos que... Fala para aqueles irmãos que foram incendiados vivos, que a igreja vai ser arrebatada antes. Por quê? Nós seríamos melhores do que eles? Se eles foram queimados vivos, por que nós não podemos passar pela grande tribulação? E o cara que está dizendo isso está dentro de uma sala bacana, sentado numa cadeira, enquanto tem irmãos, por exemplo, sendo aprisionados na China. Sendo queimados vivos na África. Ou sendo queimados vivos na África. Então, por que ele está bonitinho, sentado numa cadeira no escritório, falando disso, enquanto tem irmãos sendo assassinados, cabeça cortada na África, aprisionados na Coreia do Norte, presos na China? Agora tem nas redes sociais, e depois vocês podem procurar, o governo chinês, os soldados chineses entrando dentro de igrejas e tomando as Bíblias e prendendo as pessoas. Aí o indivíduo está sentadinho numa cadeira bonitinha e fala, não, nós temos que passar pela grande tribulação porque os nossos irmãos foram queimados vivos na fogueira no passado. Porque... Está entendendo? A incoerência é porque para Deus, na cabeça dessas pessoas, para Deus ser justo, não, já que alguns morreram lá nos leões, com os leões, queimados vivos por Nero, no Coliseu Romano e etc. Não, então todo mundo vai ter que ter a cabeça decepada, alguns vão ter que ser queimados vivos para poder ser justo. Na cabeça dele a justiça divina funciona assim. Então, mesmo que seja assim, Deus já estaria sendo injusto. Porque enquanto nós estamos aqui no aquecedor, bonitinho, todo mundo arrumadinho, com câmera cara, com luz ligada, com copinho de café na mão, com tudo bonitinho, os irmãos estão lá sendo assassinados na África. Estão aprisionados em campos de concentração na Coreia do Norte. Estão entendendo? Então, é de uma incoerência que chega a ser impressionante, o raciocínio dessas pessoas. Não, Jesus não está falando para a igreja no capítulo 24. Ele está falando para a nação de Israel. E Jesus se tornaria mentiroso, porque a hora que essas coisas começarem a acontecer, eu sei exatamente o dia que ele vai voltar. Então eu pegava e falei, não, começou a acontecer essas coisas, daqui 7 anos eu sei exatamente o dia, a hora que ele vai voltar lá na frente. Exatamente, exatamente. Quer dizer, as pessoas poderiam calcular usando essas informações e saber exatamente o dia e a hora da sua volta, né? Mas, enfim, eu estou focando aqui no argumento de que essa lógica só funciona na cabeça dessas pessoas. Seria muito bom se a lógica fosse... Ou talvez nem seria, né? Mas para ele seria muito bom se a lógica fosse essa. Seria. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Não, não funciona assim. Alguns sofrem mais do que os outros. Sempre foi assim e não há razão para entender que isso se trata de injustiça divina. Tá? Uma pessoa que me fez uma pergunta hoje mais idiota do mundo. Eu falei assim, mas me faz uma pergunta dessa. Todos vão ser salvos? Mas peraí, primeiro, por que essa pergunta? Uai, se todos vão ser salvos, qual o motivo de Jesus ter vindo e morrido na cruz? Qual o motivo do sacrifício dele? É umas coisas que não dá para entender, de tanta ignorância. Exatamente. Mas
Aí eu pergunto para vocês, quanto que estão dispostos a fazer o que vocês estão fazendo aqui por um ano? Quantos estão dispostos a fazer isso aqui? Estão entendendo? Poucos estão dispostos. Então, sempre haverá esse tipo de discrepância, infelizmente. Então, em seguida, ele entra em discussão, são ensinamentos que falam sobre a grande tribulação, os falsos profetas, a sua segunda vinda e uma exortação à vigilância. As parábolas dos capítulos 24 e 25, do servo fiel, das virgens e dos talentos, exortam os homens a estarem vigilantes e preparados para a segunda vinda de Jesus. Prosseguindo, ele trata do julgamento de Israel e de todas as nações. Tendo terminado estes ensinamentos, Jesus diz aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, eu quero entrar com você rapidamente, antes de mover aí para os capítulos 26, 27 e 28, que são mais rápidos. Eu quero esclarecer para vocês algumas coisas aqui. Então, se vocês puderem abrir para mim Mateus 24, eu quero fazer uma divisão rapidamente aqui para vocês, até mesmo para vocês poderem anotar em suas Bíblias, que isso pode ajudar, tá? Mateus 24, versículo 1. Você vai perceber que o discurso está dividido em 4 estágios. Esse discurso aqui do capítulo 24. Então nós vamos passar ele rapidamente, depois eu vou voltar algumas partes para você entender. Do versículo 1 ao versículo 8 está o primeiro estágio, tá? Que seria o princípio das dores. Ele começa a falar, falando sobre cautela, cautelados que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, né? Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Ou seja, tudo isso temos visto. A tendência ainda é aumentar até o apogeu do princípio de dores, mas a gente já tem visto, já temos visto isso aqui, né? Aí ele diz no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pronto, aqui termina o primeiro estágio do seu discurso, tá? No versículo 9 começa um segundo estágio, que é o período da grande tribulação. Tá? E quando eu digo grande tribulação, eu não estou separando aqui 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eu estou falando do período inteiro de 7 anos. Tá? Claro que os últimos 3 anos e meio serão mais intensos, serão piores, mas eu estou me referindo ao período inteiro de 7 anos. Tá? Então ele fala, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já está acontecendo, sim ou não? Yes. Sim. Sim. Lembra que esse discurso é um discurso judaico. Ele está fazendo um discurso judaico. Ele fala do princípio de dores. Aliás, que dores seriam essa, né? Para começo de conversa. Princípio de dores. Dores de quê? Dores de cólica. O que é? Dores no joelho. Dores de cabeça. Que dores são essas? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia, sim ou não, gente? Não tem. Ok. Tudo quanto é tipo de dor, porque é um tempo de sofrimento. Pois é, mas dor tem que ser dor de alguma coisa. Você está com dor de alguma coisa. Dor de dente, dor de cabeça, você está com dor no pé, no joelho. A dor tem que ter uma origem, não é? Eu entendo como a igreja não vai estar aqui e o Espírito Santo não vai habitar no meio dessa população. Não que ele não vai estar aqui, ele não vai estar habitando como ele habita em nós. Uhum. Nós, quando passamos por sofrimentos, nós temos a calma, nós temos um controle que a gente não sabe de onde vem. E certo. Eles não terão isso. Então Okay. aí começa já uma parte do sofrimento deles, que eles vão passar por algumas coisas que eles não vão conseguir saber como lidar. Eu não sei se é... Mas ele está falando de dor. Certo. Então eu vou explicar para vocês, que aqui é uma sala de aula, né? É assim mesmo. Abra Apocalipse 12 aí rapidinho, mas tem que ser tudo rápido, que a gente tem que terminar isso aqui até o intervalo, para a gente voltar depois em Marcos, tá? 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Bom, já está óbvio quem é essa mulher só por essa dica, tá? Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, portanto, isso tem a ver com governo, tem a ver com as tribos e tem a ver com o apostolado, tá?
e ela tem a lua sob os seus pés. A única nação, nessa época, que tinha o calendário regido pela lua era a nação de Israel, como até os dias de hoje. O calendário judaico é regido pela lua e não pelo sol, como o nosso calendário gregoriano. Então ele viu uma mulher que tem 12 estrelas na cabeça, Israel tem 12 tribos, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Então ela tem a referência que tem a lua, que é o calendário judaico, e tem as 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. Então tá óbvio, as pessoas inventam de tudo nesse texto, porque parece que o óbvio não serve. Elas inventam tudo que vocês puderem imaginar nesse texto. Não, esse texto é muito simples. Essa mulher é a nação de Israel. Ela está grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Ela vai dar à luz a quem? A quem que ela está para dar à luz? Quem que Israel? O Messias. Então ela já deu à luz uma vez, que ela não sabe que ela deu à luz a primeira vez já ao Messias, mas ela vai dar à luz a segunda vez. Essas dores é por essa aparição do Messias que está por vir, tá? Então viu outro sinal no céu, o dragão. Então aqui tem um resumo da história, né? Israel dá à luz ao Messias, ele vem, o dragão o persegue, né? Você vai ver a história todinha aqui perfeita, bate perfeitamente com Jesus, até que ele é assunto aos céus, ele é arrebatado para o Senhor e tal. Então, voltando agora para lá, que o assunto é Mateus, que eu quero só que você entenda o texto, tá? Aí ele diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Dores de quê? As dores de parto. Quem é que está grávida? Israel. A nação de Israel. Nós não estamos mais grávidos, a igreja não está grávida, a igreja já está all set. Nunca esteve. A igreja está bem, nunca esteve. Exatamente, a igreja nunca esteve grávida. A igreja é aquele grupo... a igreja, exatamente, e é aqueles da parábola das bodas, que os convidados são chamados, não aparecem, e o rei fala, então saiam pelas valadas e tragam os coxos, os paralíticos, os miseráveis. Esses somos nós. Nós somos trazidos de fora, exatamente. Então, essa mulher grávida é a nação de Israel. Portanto, esse princípio de dores é o princípio de dores da gravidez de Israel. Nós estamos assistindo isso. Esse princípio de dores ele vai chegar num apogeu. Nós vamos assistir até o apogeu desse princípio de dores. Mas quando chegar o momento que a igreja for tirada, dali para frente a gente já não assiste mais, porque aí começa o versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí vem o verso 14, que eu tenho uma aula, inclusive, sobre isso, que eu dei num outro lugar. Essa aula está na página, eu não lembro se está no canal de vocês, eu vou colocar lá de qualquer maneira, porque vale a pena vocês assistirem essa aula, a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Por que que existem dois evangelhos na Bíblia? Por que que existem dois? Aqueles que defendem que a igreja é a casa de Efraim, espiritualmente falando, que a igreja hoje é a casa de Efraim que voltou para Deus. Vocês entendem quando eu falo da casa de Efraim? Alguém aqui está perdido? Ok, então deixa eu explicar. Israel, vocês estudaram a revistinha dos reis, não foi? Israel teve o seu reino dividido quando Salomão morreu. Dividiu o reino. Uma parte ficou com Roboão, filho de Salomão, que é a tribo de Judá, junto com a tribo de Levi e a metade da tribo de Efraim, de Benjamim. Tá? Jeroboão, que era um dos administradores, dos servos de Salomão, ficou com as outras tribos. Tá? Então, a divisão, na verdade, ela ficou assim, porque quando você junta Levi, dá 13 tribos, né? Porque José recebeu 2 tribos. Então dá um total de 13 tribos. Então você pega Judá com Levi e metade de Benjamim, você está falando de 2 tribos e meia. Tá? Então 13 menos 2 daria 11, menos meia dá 10 e meia. Então, normalmente, esses reinos eles são classificados da seguinte forma: o reino do sul, que é Judá,
e as 10 tribos do norte. É assim que se classifica esses reinos. O reino do norte, o reino de Israel, 10 tribos. O reino do sul, o reino de Judá, que é Judá com Levi e metade de Benjamim. Foi assim que foi dividida a coisa, ok? Esse reino do norte, ele passou a se chamar de Efraim. Ele era conhecido também como a casa de Efraim. Por quê? Porque Jeroboão, que foi o cara que assumiu o governo, era da tribo de Efraim. Então a tribo de Efraim foi a responsável, digamos assim, por dividir o reino. Claro que foi Deus que fez a divisão, mas foi a responsável de dividir o reino. Dividiu o reino, Roboão no sul, Jeroboão no norte. Pronto, dali para frente nunca mais se unificou. Sempre foram 2 reinos. Reino do sul, Judá com Jerusalém. Reino do norte, Israel com Samaria. Tá? Então toda vez que você lê no Velho Testamento Efraim, 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 é porque a Bíblia está falando das tribos do norte. O reino do norte, o reino de Israel. Claro agora? Tá claro? Deu para entender? Muito bem. Em profecias, o que acontece? A casa de Efraim tem uma função importante. Porque quando Jacó abençoou os filhos antes de morrer no Egito, ele chamou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Aliás, Manassés e Efraim, Manassés era mais velho, né, do que Efraim. Mas aí Jacó, na hora de abençoar, ele cruza as mãos e coloca a mão direita, que era símbolo de bênção, na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. José fica desconfortável com aquilo e fala, meu pai, o mais velho é esse. Aí Jacó diz, eu sei, há uma bênção para ele também, mas esse será uma multidão de nações. Então, alguns entendem que por causa disto, todas as nações, as pessoas que estão se convertendo hoje no mundo inteiro e vindo para dentro da igreja, é a tribo de Efraim, é o reino ou a casa de Efraim que está voltando para Deus. É isso que eles entendem. Mas isso não é outra coisa senão um equívoco de interpretação. É um equívoco. É um equívoco. Isso não é muito difícil de provar. A aula não é para isso, eu não vou poder entrar em detalhes aqui hoje, mas quem tiver curioso, entre no meu canal lá, Vem Pensar TV, que tem um vídeo lá explicando claramente isso, onde é que estão os equívocos dessa interpretação. Essa interpretação, ela é filhote de uma grande heresia chamada teologia da substituição, ou supersessionismo. Teologia da substituição é aquela que ensina que a igreja é o Israel de Deus. Hoje, ela transmutou um pouquinho, porque Israel voltou full power para sua terra em 1948, e aí ficou todo mundo assim, tipo, o que eu faço agora? Preciso voltar agora para a tábua de desenho para entender o que aconteceu. Porque até então todo mundo achava, não, Israel já era, esquece Israel. O Israel de Deus agora é a igreja. Com Israel sumido desde o ano 70 até 1900 e tal, por exemplo, Israel desaparecido pelo mundo. Entendeu? Então, as pessoas sempre encontram um jeito de tentar conciliar as coisas. Mas em 1948, o que aconteceu? Aconteceu o que dizia as profecias, gente. Israel voltou. Em um dia, o Senhor pergunta através de Jeremias, pode uma nação nascer em um dia? O Senhor falando por Isaías, pode uma nação nascer em um dia? Pode. Em um dia, a nação de Israel nasceu, ou renasceu das cinzas, né? Com o apoio de um chanceler brasileiro, né, Oswaldo Aranha, a nação nasceu em um dia, literalmente, está lá hoje, muito bem obrigado, uma das nações mais poderosas do mundo, belicamente falando, cumprindo já parte de Ezequiel 37. Intelectualmente também, né? Intelectualmente, talvez seja absolutamente a nação mais interessante do mundo. Tá? É a nação que mais tem prêmios Nobéis. Tá? Eu não lembro agora quantos, mas olha depois lá que você vai cair de costa o número de prêmios que foram entregues para judeus. O Brasil também tem O quê? um prêmio Nobel. Biscoito Mabel tem muito. Já estamos na rota, né?
Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que quando a Bíblia fala de dois evangelhos, o evangelho da graça, né, que está em... Quantos? Deixa eu só ver se eu li certo. Eu li 7? Não, é bem mais do que Eu acho que é mais do que isso. Do tipo, né? Talvez depende do Coloca judeus, não coloca Israel, coloca judeus, porque alguns estavam fora da nação. passa dos 500. e depende da classificação, né? Se é em ciência, se é nisso, se é naquilo, se é literatura, se é Científica, eu acho que é o que mais tem. Científica acho que é o que mais tem mesmo. Muito bem. Vou achar aqui. Ok. Atos capítulo 20, versículo 24. Vocês querem anotar? Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, olha bem, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ok? Anotaram aí Atos 20, 24? Agora anotem esse aqui. Ok? Paulo falando do seu evangelho, tá? Romanos 2,16, Romanos 16, 25, 16, Romanos 2, 25, Romanos 16, 25, perdão, e 2 Timóteo 2, 8. Então escute isto. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Isso é Paulo falando. Segundo o meu evangelho. 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Ele está escrevendo para os romanos, para os gentios. E a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te, Timóteo era grego, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Ok, que meu evangelho é esse? Paulo tem um evangelho? Tem. É o evangelho que foi revelado a ele. Qual? O evangelho da graça. Porque até então só se conhecia um evangelho. Aqui está. Este evangelho, versículo 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora eu te pergunto, se existia um evangelho da graça, por que Jesus nunca falou dele? Porque ele veio, senão a pessoa teria perdido do céu. A minha prestando atenção na aula. Tá vendo? Exatamente por isso. Por que Jesus nunca falou do evangelho da graça? Porque ele não veio para falar dele. Ele veio para falar do evangelho do reino. Ele veio para falar do reino. Então ele falava do evangelho do reino. Muito bem, se o evangelho da graça, segundo Paulo está dizendo aqui, é um evangelho para os gentios, agora a pergunta de $500, quem acertar pode pegar com o Eliezer. Pode não. Para quem será o evangelho do reino? Acho que alguém não Hã? Pronto. Ué, claro, ué, você falou aí já. Então não valeu 500 dólares. Deixa eu baixar para 250 então, tá? Ou seja, o raciocínio é tão lógico, que ainda me surpreende quando as pessoas falam determinadas besteiras gigantescas que não têm tamanho. Tudo porque não conseguem compreender essa conjuntura que vocês estão aprendendo aqui hoje, tá?
Então, quantos evangelhos existem? Dois evangelhos. O evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus e João Batista e os 11, né? O Judas, né? Muito bem. O evangelho que João, Jesus e os 11 apóstolos pregaram. O evangelho do reino, que é a mesma coisa de evangelho da circuncisão. Tá? Quando a Bíblia fala de evangelho da circuncisão, significa exatamente a mesma coisa que evangelho do reino. E evangelho da graça, guess what? Significa a mesma coisa que evangelho da incircuncisão. Porque é um evangelho para pessoas incircuncisas. Quem são os incircuncisos? Nós, os gentios. Os gentios, tá? Eu não vou entrar aqui agora em detalhes a respeito da circuncisão da carne e a circuncisão do coração, porque senão eu desviaria em outra direção. Você falou só, pastor, me perdoa. Perdoo não. Então fica sem perdão. Vai. 11 discípulos, Jesus e João, falaram do evangelho do reino, que é o evangelho da circuncisão. Uhum. E o evangelho da graça, só Paulo falou dele? Não é que só Paulo falou dele, mas foi o evangelho dado a Paulo. Então, por exemplo, quando Barnabé viajava com Paulo, ele também pregava o evangelho da graça. Quando Silas viajava com Paulo, quando Timóteo pregava o evangelho da graça, porque ele era discípulo de Paulo. O próprio Marcos, escritor do evangelho, quando viajava com Paulo, ele pregava o evangelho da graça, e por aí vai. Apolo e outros pregaram o evangelho da graça. Mas Paulo diz, porque foi ele que recebeu de Deus. Ele recebeu de Deus essa revelação dessa nova mensagem, que é o evangelho, eu não vou dizer, eu vou usar a palavra adaptado para vocês entenderem, que é o evangelho adaptado para pessoas não judaicas, ou não judeus, entendeu? É isso. O âmago, o núcleo do evangelho é o mesmo, que é Cristo para todos, né? Mas existem algumas diferenças periféricas da mensagem, tá? Um bom exemplo é a mensagem de Paulo no Areópago, né? Atos, acho que 17, se não me falha a memória. Depois alguém acha aí, Paulo pregando no Areópago. Ou 17, acho que 17. Quando Paulo prega no Areópago, o centro da cultura grega, ele prega a mensagem a respeito do Deus desconhecido, lembram? Ele não fala nenhuma vez de Abraão, nenhuma vez de Isaac, nenhuma vez de Jacó, nenhuma vez de Davi, nenhuma vez de Moisés. Ele não fala nenhuma vez da abertura do Mar Vermelho. Ele não fala de Davi, ele não fala de Golias, ele não fala de nada do Velho Testamento. Nada, zero, nada. Ele prega uma mensagem inteira e não fala de nenhum dos profetas do Velho Testamento. Aliás, quando ele tem a oportunidade de citar alguém, ele cita os poetas gregos. Como muitos de vossos poetas disseram, dele somos criação. Ele cita os poetas gregos, que são os pensadores gregos. Ele não cita os profetas, ele não cita nada do Velho Testamento. Porque Abraão levantou o cutelo para matar o seu filho. Quem é Abraão? Porque Moisés, não sei o que. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender. Por que nós precisamos de dois evangelhos? Porque existem dois povos. Dois povos diferentes. Eles foram feitos um na cruz, porque os dois evangelhos só têm um caminho de salvação, que é Cristo na cruz. Então, em Efésios 2, Paulo diz claramente que os dois povos, aí Paulo já diz claramente que são dois povos, e ele diz que esses dois povos foram feitos um na carne de Cristo, ou seja, para efeito de salvação, os dois povos foram feitos um. Mas as pessoas não leem cuidadosamente o texto, aí acham que o texto está dizendo que a igreja é a casa de Efraim. Eles não prestam atenção nem no que leem, não prestam atenção. Então acabam com isso falando bobagens. Pronto aí?
Muito bem. Então, o primeiro ato termina no versículo 8. O segundo ato começa no versículo 9. Ok? Aí fala do evangelho do reino, que será pregado em todo o mundo, testemunho de todas as nações. Tarará. O versículo 15 é onde começa a segunda parte da grande tribulação. Portanto, 3 anos e meio já se passaram, agora começam mais 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação, está dentro do versículo 15. Então, o primeiro ato termina no versículo 8, o segundo ato começa do 9 e termina no 14, o terceiro ato começa no 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Então, aqui, por exemplo, está uma prova de que o que Daniel diz no capítulo 8 não tem a ver somente com o que aconteceria no período interbíblico, quando o Império Seleucida invadisse Jerusalém e oprimisse o povo, sacrificasse uma porca sobre o altar. Enfim, aconteceu uma série de coisas na época do período interbíblico, ali entre Malaquias e Mateus, que se parece muito com muita coisa que está profetizada aqui, tá? E o imperador Antíoco Epífanes, que era um imperador que se achava Deus, ele invadiu Jerusalém, proibiu o culto a Deus, sacrificou uma porca no altar porque contaminaria o altar, e assim ficou por muito tempo, até que os Macabeus se levantaram, Judas Macabeu se levantou, e então conseguiram tirar Jerusalém daquele jugo, libertar Jerusalém, e aí o culto voltou a funcionar novamente, eles rededicaram o templo, consagrando ele ao Senhor, e aí pouco tempo depois vem o Império Romano, e aí então Jesus nasce em torno ali do ano 4, por ali, 4 ou ano 6, Jesus nasceu mais ou menos por ali. Então, como que eu sei que o que aconteceu na época de Antíoco Epífanes não cumpre tudo que Daniel disse? Exatamente o versículo 15. Porque Jesus, 100 e poucos anos depois de Antíoco Epífanes, Jesus está dizendo que a abominação da desolação ainda não aconteceu. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Aí ele diz, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Então ele está claramente falando da segunda parte da grande tribulação. E a audiência dele era? Judeus. Quem estiver sobre o telhado não desça, e por aí vai. Quem estiver no campo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Sábado, tá? Verso 25, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o fim do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados e tal, então se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, tarará. E muitos surgirão, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos, eis que eu vou-lo tenho predito, e tarará. Então, quando vai até o versículo 28, encerra esse terceiro ato, que é a segunda parte da grande tribulação. Vocês estão marcando isso aí, gente? Estou vendo que vocês estão quietinhos aí, vocês não estão anotando nada. Vocês estão acordados, gente? Vai lá, continua. Estão vendo vocês anotarem nada, estão tudo quietinho aí, nada. Hã? Muito bem. Mas está gravado, eu estou brincando, estou perseguindo vocês mesmo. Então... Final do terceiro ato, capítulo 28. O quarto ato, que eu falei para vocês que eram 4 atos, o quarto ato, do versículo 29 para frente, ele faz uma conclusão do que seria a grande tribulação, e ele fala da vinda dele visível, tá? Aí quando ele fala no verso 31, que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, aqui os pós-tribulacionistas piram, porque eles acham que Jesus está falando da igreja. Eles acham. Mas por que eles acham? Porque eles não sentam numa classe igual vocês estão fazendo aqui. Eles ficam catando informação aí pela internet. Aí eles acham que isso aqui é a igreja, entendeu?
E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mas aí quando nós chegarmos na última matéria do curso, é Introdução à Escatologia. Aí nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês que a expressão escolhidos aqui, ela não está conectada aos quatro ventos e à extremidade dos céus à toa. Quando eu vou para outros lugares da Bíblia e procuro por que essa expressão está aqui, eu vou entender claramente que isso aqui é 100% judaico. 100% judaico. Tá? Capítulo 7 de Apocalipse. Talvez eu possa dar para vocês esse exemplo para a gente poder correr ali para o lanche. Apocalipse 7. Olha bem, Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. 4 cantos e 4 ventos no mesmo texto, para que nenhum vento soprasse e blá, blá, blá. Aí vem verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado na testa os servos do nosso Deus. 4 ventos, 4 cantos, servos do nosso Deus. Verso 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos de Israel. Então, a razão do porquê aqui no verso 31 aparece a palavra 4 ventos é porque Jesus propositalmente estava conectando isso com algo que João diria depois e com coisas que tem no Velho Testamento que conecta os 4 ventos ao povo judeu. Tá? Por exemplo, Ezequiel 37, que é a profecia mais famosa que existe para a restauração do povo de Israel, da nação de Israel como um todo, ou seja, a casa do norte e a casa do sul, tá? Diz que o Senhor... Ué, o que houve aqui? Ele estava querendo tomar café. Provavelmente. Ok. Você conhece o texto, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me fez andar entre os ossos, e me disse, filho do homem, pode reviver esses ossos. Verso 4, então profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Jeová, tarará, farei entrar em vós o espírito, e porei sobre vós nervos. Verso 6, farei crescer carne, tarará. Aí olha bem, e profetizei como me deu ordem, e houve o ruído, enquanto eu profetizava, e cada osso a seu osso, tá? Olhei e eis que vieram nervos, verso 8, e cresceu carne, estendeu pele, tarará. Agora olha isso, verso 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos. Vem dos 4 ventos. 37, 9. Ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Ou seja, Jesus está usando esse termo porque ele entendia que isso aqui ia facilitar o entendimento do texto. Eu estou falando para vocês de coração. Jesus colocou esse texto aqui, a expressão do jeito que ela está, porque ele entendeu o seguinte, eu vou falar assim, porque isso vai ajudar eles a entenderem que eu estou falando para a nação de Israel. Não, mas ainda assim, tem os aventureiros que vêm aqui, querem encaixar a igreja aqui, num lugar onde a Bíblia abundantemente conecta com a nação de Israel. Entendeu? Então, ou seja, tem gente que realmente não dá para ajudar. Verso 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira. E daqui para frente ele vai transitar para, nós vamos falar agora quando voltar, ele termina então, do versículo 31, ele termina o 4º ato, que é quando ele conclui sobre a grande tribulação e ele fala então a respeito da sua parousia, da vinda dele, a vinda visível. Tá? Que é quando então Israel será plenamente restaurado. 100% restaurado. É quando Efraim e Judá se reencontrarão
É aqui que acontecerá a restauração das duas casas. A igreja já estará arrebatada, glorificada, a igreja não tem nada a ver com a casa de Efraim. A casa de Efraim será restaurada mesmo, como diz Ezequiel 37. A casa será restaurada. O reino do norte e o reino do sul se reencontrarão, e a profecia que Deus falou para Ezequiel: pega 2 pedaços de pau na mão, escreve num deles a casa de Efraim, no outro a casa de Judá, junta os dois num só. E quando perguntarem para você o que é isso, você diga: é porque as duas casas serão restauradas numa só de novo. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer para ajudar algumas pessoas a entenderem isso, que é tão claro na Bíblia, mas se eu conseguir pelo menos ajudar você a entender, já está bom demais, porque você está pagando pelo curso, né? Tá? Muito bem, do versículo 32 para frente, que é o que a gente vai emendar na próxima agora, Jesus começa a lançar um raciocínio, tá? Olhem para mim aqui, nós vamos depois voltar aqui no texto, porque a apostila aqui ela continua do verso 26 para frente. Jesus começa a lançar um raciocínio, ele começa a lançar um fundamento para poder estabelecer um raciocínio que tem a ver com um aproveitamento de 50%. 50%. Ele começa a lançar esse raciocínio, nós vamos ver aqui daqui para frente. Ele começa a lançar o raciocínio: quando tiver dois no campo, um subirá, o outro ficará. 2 vão estar moendo no moinho, uma ficará, outra subirá. 2 estarão no telhado, um subirá, o outro ficará. Ele lança esse raciocínio sem explicar o que ele está dizendo, e aí eu vou explicar para você por que ele não podia explicar, quando nós falarmos do capítulo 25, agora depois do break, por que ele não podia explicar aquilo que ele estava dizendo. Porque embutido naquilo ali, codificadamente, está o arrebatamento da igreja. E nós vamos falar sobre isso agora na volta do café. Pausa para café. Posso perguntar? Não sei. Pode, Jussara. Será que esse povo que não entende quando Jesus estava falando para a igreja, para os judeus, e eles estão entendendo que está falando para a igreja também? Será que não é porque esse tempo que os judeus vão passar, a igreja, muitos que são hoje a igreja vão passar também? Sim, mas aí já não é mais igreja. Aí já não é mais igreja. Aí, biblicamente, há um nome para esse grupo, chama respigas. São as respigas da lavoura. Já não é mais igreja. Ok, mas vão passar pela mesma coisa. Sim, pode passar à vontade, mas a igreja não estará mais aqui. A igreja não estará mais aqui. A igreja terá ido. A igreja é a que vai. Quem fica não é a igreja. Entendeu? Mesmo que a pessoa tenha carteirinha registrada numa denominação, e saiba onde fica o templo, tudo bonitinho, mas igreja não é. Eu estou querendo entender por que eles pensam assim. Eu acho que Não, eles pensam assim porque a concepção de Israel e igreja está equivocada. Então, se você lembra que eu falei na aula passada, eu falei: se você errar aqui é mais ou menos como uma bifurcação. Se eu andar paralelamente do jeito que eu estou aqui, ó, tá vendo aqui? Eu vou andar paralelamente aqui, eu posso andar 355 quilômetros, que eu vou estar paralelo, eu e o Rúlio aqui, eu aqui. 350 quilômetros lá na frente nós vamos estar paralelo. Mas se eu fizer isso aqui, parece nada, né? 10 metros nós vamos estar junto, 50 metros nós vamos estar junto, 100 metros eu já vou estar gritando para ele que ele já não está conseguindo me ouvir, 1000 metros eu já só vejo o tampo da cabeça dele, 10.000 metros lá na frente eu já não sei nem mais onde ele está. Por quê? O desvio é pequeno, mas 50 quilômetros lá na frente eu já não sei mais para onde que ele foi. Então é isso. Certas doutrinas, se você cometer um desvio no começo, acabou, você não acha mais o fio da meada, nunca mais. É o que acontece com algumas dessas pessoas. Tá bom? Pausa então, corre lá, toma um cafezinho e voltamos. O máximo de 10 minutos, gente.